Começa agora mais um Defensores com você. O distanciamento social é, sem dúvida, um enorme desafio imposto pela pandemia para todos nós. Mas há um grupo específico que sofre muito durante a quarentena e não está presente em nenhum plano de flexibilização. São os autistas. No programa de hoje, nós vamos apresentar uma grande vitória nesse sentido. A Defensoria Pública conseguiu uma liminar que possibilitou ao menino autista o acesso às áreas de recreação do condomínio onde ele mora. Nós vamos conhecer essa história com as nossas convidadas de hoje. A defensora pública Simone Moreira, da primeira vara da Infância, Juventude e Idoso da capital, que foi responsável por entrar com a ação, e a professora Roberta Maia, mãe do Guilherme, que foi beneficiado por essa liminar da Justiça. Para a gente começar essa nossa conversa de hoje e entender melhor o que aconteceu, eu gostaria de perguntar para a Roberta, como é que você chegou até a Defensoria Pública? O Guilherme muito agitado, né, irritado. A pandemia, de um dia para o outro, tirou toda a terapia que ele fazia. Ele não interagia mais na escola, então se tornou uma criança muito agitada, sem ter o que fazer. Então ele em casa ficava correndo, ele não queria parar quieto, eu tive que colocar um pula-pula, comprei muito rápido um pula-pula, coloquei um tapete de borracha embaixo do pula-pula, justamente para não fazer barulho nenhum para os vizinhos. Minha varanda é envidraçada, então isso, né, deixava fazer menos barulho, e ali era uma válvula de escape para ele. Tentava interagir ele dentro de casa o tempo todo, mas com todo o tempo da pandemia isso se tornou muito agressivo, né? Eu liguei para a neuro dele, ele teve que começar com a risperidona, que é um medicamento que tira a irritabilidade, mas mesmo com a risperidona ele continuou muito agitado, então eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei desorientada, muito nervosa, porque cada pulada que o Guilherme dava era eu me ressaltava, eu comecei a ficar muito, muito nervosa. E para cuidar de uma criança autista, a gente tem que estar bem, né? Então, a gente tem que estar bem para cuidar deles. Não dá para cuidar deles estando num estado de pânico, gerado pela vizinhança, né? Pelos vizinhos de baixo, vizinhos do lado. Então, foi aí que eu resolvi falar com a síndica, né? Que eu tinha um laudo na minha mão, e conversei com ela por interfone, pedi que ela liberasse por 1 hora o Guilherme descer para o parquinho ou para a quadra, para que ele extravasasse um pouco a agitação dele, né? E principalmente no horário da manhã, que é o horário que eles estão dormindo, sendo que o Guilherme acorda 7h30, 8 horas da manhã, né? Ela disse que não ia abrir, que na quinta fase, quando o governo abrisse de todo mundo, que ia abrir para o Guilherme. Eu falei para ela que eu tinha um laudo na minha mão que respaldava ela perante a vizinhança, né? E que ela poderia abrir com esse laudo na mão dela respaldando. Mesmo assim, ela não quis abrir. E aí eu entrei em desespero. Eu pensei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, como eu já conheci o trabalho da Defensoria Pública de longe, tá? Eu nunca procurei e resolvi entrar em contato com o 129, que é o telefone, e comecei a ter um atendimento remoto. Enviei a documentação, enviei o laudo, tudo que me pediam eu ia enviando. Fui muito bem atendida, desde o começo. E, doutora Simone, você podia contar para a gente como é que foi propor essa ação? Sim, eu quero primeiro dizer que estou muito grata por estar aqui, ter essa oportunidade de prestar esse serviço, né, público à população, porque são muitas pessoas que passam pela mesma situação que a dona Roberta e o Guilherme. Então, nós estamos, a Defensoria do Rio está com um atendimento remoto desde o início da pandemia, e aí nós temos uma equipe que recebe essa demanda, né? 129 centraliza, repassa para o nosso telefone do PAR e a nossa equipe faz uma triagem. E aí, quando me passaram a situação do Guilherme, no primeiro momento, é de que os pais entrem em contato com o condomínio formalmente, solicitando
a abertura dos espaços, né? Porque me parece que num período desse de pandemia, com tanta divulgação de direitos, me parece um pouco que uma instituição ou uma empresa administradora de condomínios ou um síndico desconheça direitos elementares. Então, a primeira orientação sempre é que os familiares, os pais ou responsáveis façam um e-mail para formalizar o pedido, com a documentação, com os laudos, e foi o que foi feito. A dona Roberta já estava desde março com essa dificuldade, ela nos contactou em julho, salvo equívoco em julho, e aí ela já tinha vários documentos, várias mensagens trocadas por WhatsApp, várias negativas, e aí não houve outra alternativa, senão ajuizar a ação contra o condomínio, contra a administradora e contra a síndica, na verdade. Roberta, nós sabemos que o autismo é um transtorno difícil de ser diagnosticado e administrado. Como foi que você descobriu que o Guilherme era autista? Na realidade, eu tenho 3 filhos, né? E eu sou professora, tá? E isso facilitou um pouco, né? O Guilherme tinha 2 anos e eu chamava por ele, Guilherme, ele não escutava. A princípio, eu achei que ele tivesse problema de surdez, tá? Então, a madrinha dele, Isabelle, ela é otorrino e ela me deu muita ajuda nesse começo, né? Ela falou, Roberta, vá para o quarto, deixa ele na sala, liga o desenho que ele mais gosta e pede e vê o que vai acontecer. Então, eu fiz o que ela pediu e daí o Guilherme saia correndo e ia para o quarto, sabe? De imediato. Então, com todos esses testes, a gente foi vendo que o Guilherme não... Foram vários testes que eu fiz, tá? Que o Guilherme realmente ele estava escutando. Mesmo assim, ela me pediu vários exames e na época eu fui para o Albert Einstein, procurei um médico de surdez em criança, né? Fiz todos os exames e vi que o Guilherme realmente, com tudo já na mão, tudo que o médico falou é que ele escutava melhor do que eu, né? E que iria me mandar para o neuropediatra. Eu fiquei muito assustada, chorei muito, sabe? Eu ficava falando para mim mesma, eu preferia que meu filho fosse surdo, eu não queria que meu filho tivesse problema neurológico, sabe? Eu fiquei muito chateada, muito triste. No outro dia, a gente já conseguiu essa consulta com o neuro. O neuro ficou umas 2 horas com o Guilherme na sala e avaliou tudo e falou comigo, Roberta, o Guilherme precisa de integração, ele precisa interagir, ele precisa estar interagindo o tempo inteiro, ele precisa de uma fonoaudióloga, ele precisa de uma terapeuta ocupacional e escola, esporte, natação. Quanto mais ele interagir, mais ele vai ficar bem. Eu não posso dar laudo, diagnóstico agora, mas você vai sair daqui com essa consciência. Foi o que eu fiz. Eu respirei fundo, eu sou uma mulher forte, então eu falei, eu vou tomar isso agora com todas as minhas forças. Eu peguei meu filho, eu morava em Florianópolis na época, tá? Voltei para Floripa, tentei marcar fono, então fiquei numa fila, era muito difícil. Em Florianópolis foi muito difícil para mim. Então eu voltei para o Rio de Janeiro, de onde é minha família. E aqui no Rio de Janeiro eu comecei a fazer fonoaudióloga com o Guilherme, coloquei na escola, tá? E uma parte assim, muito importante também são escolas, porque eu colocava o Guilherme numa escola, tirava, colocava em outra escola, tirava, porque eu sou uma mãe que eu acompanho muito de perto. E o tempo que a turma estava, por exemplo, na leitura ou fazendo alguma atividade, eu chegava de repente na escola e via o Guilherme no parquinho. Aí eu perguntava, por que o Guilherme está no parquinho e a turma está reunida na sala? Ah, porque o Guilherme prefere ficar no parquinho. Na sala a gente não está conseguindo, o Guilherme ficar parado, prestando atenção. Então todas as escolas vinham tendo a mesma desculpa, infelizmente, entendeu? Porque as escolas não colocavam uma mediadora para ficar com a criança, né? E às vezes vinha uma auxiliar que pegava o Guilherme no colo e colocava, né? Insistia mais, mas o que era muito difícil, sempre foi muito difícil.
Tanto é que hoje o Guilherme estuda numa escola pública, tá? Onde eu fui muito mais, ele foi muito mais incluído, eu fui muito mais abraçada e eu acho que a gente tem muito que lutar por isso, por escolas mais inclusivas. Doutora Simone, o caso do Guilherme repercutiu bastante na imprensa. Esse tipo de pedido é comum, como o da Roberta? Não, felizmente ou infelizmente, não chega tanto ao judiciário esse tipo de pedido, e aí não se sabe se é porque as pessoas não conhecem os seus direitos ou se elas conseguem resolver entre os particulares sem necessitar chegar ao judiciário propriamente. Mas agora, no período da pandemia, nós temos tido muito mais demandas alusivas a crianças com autismo, crianças e adolescentes com autismo. E aí foi impressionante a repercussão, porque realmente foi uma decisão pioneira e nós fomos procurados por profissionais do país inteiro, por instituições de apoio e atendimento às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, justamente porque passavam por esse tipo de situação, mas não sabiam como exercer seus direitos. Doutora Simone, nós temos uma conquista recente, que é a Carteira Nacional do Autista. Ela já foi aprovada? Sim, a Lei 13.977 foi aprovada em janeiro de 2020, é muito recente, denominada Lei Romeu Mion, né, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que prevê uma identificação imediata das pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, de forma a garantir a prioridade que eles têm direito no atendimento, na política pública e nos setores privados também. Ainda vem sendo implementada de uma maneira muito lenta pelos estados e municípios. Geralmente, os departamentos de identificação civil ligados ao Detran de cada estado é que está responsável pela emissão desse documento, que é um divisor de águas. Com certeza. E, Roberta, você acredita que essa carteira vai, de fato, facilitar a vida das famílias? Acredito que já está facilitando, porque o Guilherme já tirou a carteira no Detran, tá? Foi agendado por telefone, foi lá, tirou a carteira de identidade e a carteirinha, e, inclusive, quando eu vou ao mercado com ele, ele não gosta de máscara, não usa de jeito nenhum, e já fui parada várias vezes por fiscais dentro do supermercado, e eu falo para eles, meu filho é autista, ele não permite, não usa a máscara, e eles falam, mas e aí, o que prova isso? Eu tiro a carteira na hora, mostro para eles, e graças a essa nova lei, está sendo respeitado. Doutora Simone, quais são os tipos de demanda que mais chegam à Defensoria Pública em relação às crianças autistas? São os problemas alusivos à saúde e à educação. No que tange à educação, as questões de monitoria, os pais ainda têm muita dificuldade de fazer valer esse direito. A maioria das escolas não coloca professores auxiliares ou monitores. Quando coloca estagiários 2 ou 3 horas por dia, que não supre a necessidade dessas crianças. Então, precisam buscar o judiciário para assegurar a monitoria. As questões alusivas em escolas particulares, negativa de matrícula, que é crime, não pode acontecer, ou diferença no preço da matrícula e da mensalidade, também não pode acontecer. Então, eles procuram a Defensoria Pública para assegurar esse direito. No que tange à saúde, para o custeio de medicamentos de alto custo, que devem ser gratuitos, o acesso deve ser gratuito, então as famílias precisam buscar o judiciário para garantir esse direito, e as questões alusivas a limitações ilegais dos planos de saúde para a cobertura das terapias. Também não pode haver limitação às pessoas portadoras de autismo e muito mais às crianças. As crianças têm dupla garantia legal. Então, essas são as nossas maiores demandas. E para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, Roberta, eu queria te pedir qual conselho, com a sua experiência que você tem com o Guilherme durante a pandemia, qual conselho que você daria para uma mãe que tem um filho autista? Eu aconselho no desespero, porque eu cheguei ao desespero, e
procurei a defensoria depois de muito não, entende? Então, eu aconselho procurar a defensoria, procurar os seus direitos, tá? Não esconder o seu filho, não esconder o seu problema, vai em frente e que tudo vai ser resolvido, tudo tem solução. E a defensoria, eu tenho muita gratidão pela doutora Simone, pela defensoria, e a gente seguindo nessa linha de raciocínio que nós temos o direito deles, e a gente não vai mais entrar em desespero, a gente vai se sentir acolhida e tudo vai dar certo. Doutora Simone, qual a sua orientação para uma mãe que tem um filho autista e como é que a defensoria pode ajudar? Bom, primeiro de tudo é informação, acesso à informação. Elas têm que procurar, hoje com acesso ao Google é muito fácil, elas têm que procurar saber como exercer os seus direitos, né? Então, a dona Roberta diz que vinha passando por várias situações com o Guilherme, até que ela conseguiu descobrir 129 e através da defensoria, do judiciário, porque o ideal é que a gente tente a composição dos conflitos sem precisar entrar com as ações. Mas tem um momento que não há outro jeito senão entrar com a ação. Nesse caso específico do condomínio, da dona Roberta, um dos nossos pedidos é, óbvio, a indenização por danos morais, por todo o sofrimento causado a essa criança e a família, né? Porque é uma epopeia o que eles vinham passando. Nós pedimos uma reparação extrapatrimonial, que o condomínio seja obrigado a fazer um pedido de desculpas com a transcrição dos artigos de lei que protegem as crianças e adolescentes com autismo e que seja divulgado em todas as áreas comuns do prédio, nos elevadores, de uma forma educativa, pedagógica e como forma de inibir que outras crianças nessas mesmas condições sejam vítimas no condomínio. Então, a primeira coisa que as famílias podem e devem fazer é procurar se informar a respeito dos direitos, e a Defensoria Pública sempre estará à disposição para esse tipo de atendimento e com prioridade. No caso de crianças e adolescentes com autismo, eles têm a dupla prioridade, são hipervulneráveis. Então, terão toda a primazia do atendimento na Defensoria Pública. Bom, eu agradeço a participação das nossas convidadas de hoje. Muito obrigada, Roberta, por compartilhar a sua história com a gente. E muito obrigada, doutora Simone, pelo belíssimo trabalho que com certeza vai ajudar muitas outras famílias. E participe você também do Defensores com Você. Se inscreva no nosso canal. Por e-mail ou WhatsApp, você pode mandar suas dúvidas ou sugestões. E eu espero você no próximo programa. Até lá!